O irmão que liderava o culto naquela noite era um servo de Deus já avançado em dias, mas com uma fé que parecia não conhecer limites. Quando o jovem se levantou para dar o testemunho, ele interrompeu por um momento a leitura do Salmo 103 e, com os olhos cheios de lágrimas, disse: Meus irmãos, não é por acaso que hoje lemos Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueças nenhum de seus benefícios. Deus está nos mostrando que Ele não só ouve, como age com poder. Então, pediu que todos se ajoelhassem ali mesmo, no salão, para agradecer. O jovem, com a voz ainda trêmula, contou que os médicos haviam dito que o tumor era raro, agressivo, e que as chances de cura sem cirurgia e quimioterapia eram quase nulas. Mas eu não aceitei essa palavra, irmãos. Porque a palavra de Deus diz em Isaías 53:5 que pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, eu e minha família nos apegamos a isso. Minha mãe jejuou 3 dias seguidos, só tomando água e orando. Meu pai, que é diácono, reunia os irmãos da congregação todas as noites em nossa casa para clamar a Deus. E eu só podia chorar e dizer: Senhor, se é da tua vontade, sara-me. Mas se não for, dá-me forças para suportar. Um irmão mais velho, que estava ao lado, levantou a mão e disse: Eu estava presente naquela reunião de oração na casa deles. Lembro que na terceira noite, enquanto orávamos, o irmão jovem começou a sentir uma dor muito forte no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Ele gritou, caiu no chão, e nós todos colocamos as mãos sobre ele, clamando em nome de Jesus. Depois disso, ele dormiu um sono profundo, como se estivesse em paz. No dia seguinte, os exames mostravam que o tumor havia sumido. Os médicos não conseguiram explicar. A irmã que estava ao piano, uma mulher de poucas palavras mas de muita fé, acrescentou: Eu também vi esse milagre de perto. Quando o jovem acordou daquela dor, ele olhou para nós e disse: Irmãos, sinto como se algo pesado tivesse saído de mim. E era verdade, porque Deus havia operado. Então ela começou a tocar um hino de gratidão, e todos cantaram com lágrimas nos olhos: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O jovem continuou: Depois que fui curado, eu pensei: por que Deus me escolheu para este milagre? Não sou melhor que ninguém. Mas entendi que era para que muitos crescem. Porque depois disso 3 pessoas da minha família que não eram batizadas se converteram. Minha tia, que era católica e nunca tinha entrado numa congregação, veio ao culto e, ao ouvir o testemunho, chorou e disse: Eu também quero este Deus. Hoje ela já é batizada e serve ao Senhor com alegria. Um irmão que trabalhava no mesmo hospital onde o jovem foi tratado levantou a mão e disse: Eu sou enfermeiro e vi o prontuário dele. Os médicos ficaram perplexos. Um deles, que não era crente, me chamou num canto e perguntou: O que vocês fizeram com esse rapaz? Os exames dele não têm explicação. Eu só respondi: Nós oramos, e Deus ouviu. Esse médico nunca mais foi o mesmo. Ele começou a vir aos cultos, e hoje está estudando a palavra. O jovem então olhou para os irmãos e disse, com a voz firme: Irmãos, eu não vim aqui hoje só para contar uma cura. Vim para dizer que Deus ainda opera milagres, sim, mas Ele quer mais do que isso. Ele quer que nós confiemos nele em tudo. Porque antes da cura eu passei por noites de dor, de medo, de dúvida. Mas foi nessas noites que aprendi a orar de verdade. Aprendi que a fé não é só para os momentos bons, mas principalmente para os difíceis. Porque se só confiamos em Deus quando tudo vai bem, então nossa fé não é em Deus, é nas circunstâncias. Um irmão mais novo, que estava ouvindo tudo com atenção, perguntou: Mas e quando a cura não vem? Quando oramos e parece que Deus não responde? O jovem respirou fundo e respondeu: Eu já me fiz essa pergunta. Porque conheço irmãos que oraram e não foram curados da maneira que esperavam. Mas eu aprendi uma coisa: a resposta de Deus não é sempre a cura física. Às vezes é a paz no coração. Às vezes é a força para passar pela prova. E às vezes é a certeza de que mesmo que o corpo sofrer, a alma está salva. Porque o maior milagre não é sarar do tumor, é sarar do pecado. E isso Deus já fez por todos nós na cruz. Nesse momento, um irmão que havia perdido a esposa há pouco tempo para uma doença se levantou e disse, com a voz embargada: Eu orei muito pela minha esposa. Pedi a Deus que a curasse. Mas ele a levou para si. No começo fiquei revoltado. Mas depois entendi que Deus não me abandonou. Porque Ele me deu forças para continuar. E hoje, quando vejo meus filhos servindo ao Senhor, sei que a fé dela não foi em vão. Deus sabe o que faz. Mesmo quando não entendemos, Ele está no controle. O jovem então concluiu: Por isso, irmãos, não desanimem. Se vocês estão passando por uma prova, não pensem que Deus esqueceu de vocês. Ele está lá mesmo que não sintam. Porque a fé não é sentir, é confiar.
E quando confiamos, Deus age. Às vezes de maneira que não esperamos, mas sempre do jeito certo. Então, ele se ajoelhou novamente e começou a orar em voz alta: Senhor Jesus, obrigado por este dia. Obrigado por cada irmão aqui presente. Obrigado por cada lágrima, por cada dor, porque é através delas que o Senhor nos aproxima de Ti. Dá-nos, Senhor, uma fé que não desista, um amor que não esmoreça, e uma esperança que não se abale. Porque Tu és fiel, e a Tua palavra nunca volta vazia. Em nome de Jesus, amém. Todos repetiram o amém com convicção, e o culto continuou com mais hinos de gratidão. Depois do encerramento, muitos irmãos se aproximaram do jovem para abraçá-lo, agradecer a Deus pela vida dele e pedir que orasse por eles também. Alguns contaram suas próprias lutas, doenças, desemprego, problemas familiares, e o jovem, com humildade, orou por cada um, lembrando que a mesma fé que moveu montanhas no passado pode mover os nossos montes hoje. Uma irmã idosa que já havia visto muitos milagres em seus anos de congregação, segurou a mão do jovem e disse: Filho, você é uma prova de que Deus não mudou. Ele ainda é o mesmo que curou os leprosos, que ressuscitou os mortos, que acalmou a tempestade. E ele vai continuar operando enquanto houver um só coração que clame por ele. Então ela começou a cantar baixinho: Confia, meu irmão, confia no Senhor. Ele é teu pastor, ele te guardará. E assim, naquela noite, mais uma vez, a congregação cristã no Brasil viu a mão poderosa de Deus se manifestar não apenas na cura de um corpo, mas na fortaleza de muitas almas. Porque o verdadeiro milagre não está só no que se vê, mas no que se crê, e na certeza de que, para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. O jovem, ainda emocionado com as palavras da irmã idosa, sentou-se em um dos bancos da frente enquanto os últimos irmãos se despediam. Seu coração transbordava de gratidão, mas também de um desejo profundo de compartilhar tudo o que Deus havia feito. Ele lembrava-se de como, nos dias mais difíceis, quando as dores pareciam insuportáveis e os médicos não davam esperança, sua mãe o abraçava e dizia: Filho, Deus não nos abandonou. Ele está no controle mesmo quando não entendemos. E agora, ali sentado naquele mesmo lugar onde tantas vezes havia chorado em oração, ele via a fidelidade do Senhor de uma maneira que jamais imaginara. Enquanto a igreja esvaziava, o irmão que presidia o culto se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Glória a Deus, meu irmão. Quando você recebeu o diagnóstico, muitos de nós oramos em segredo, pedindo que o Senhor te fortalecesse. Mas Ele não só te fortaleceu como te curou completamente. Isso é para a glória dele, não é? O jovem assentiu, sentindo os olhos ardendo novamente. Sim, irmão. E eu só peço a Deus que essa cura sirva para que muitos outros creiam. Porque se ele fez isso por mim, que sou tão pequeno, imagine o que pode fazer por aqueles que ainda não o conhecem. Nesse momento, um casal de jovens recém-chegados à congregação, que havia assistido ao culto pela primeira vez, aproximou-se com timidez. A moça, com voz trêmula, disse: Nós viemos hoje porque um colega de trabalho nos convidou. Não sabíamos o que esperar, mas quando ouvimos seu testemunho, nós também estamos passando por uma prova. Meu marido foi diagnosticado com uma doença nos rins, e os médicos falam em transplante. Mas depois de ver o que Deus fez em você, sentimos uma esperança que não tínhamos antes. O jovem, sem hesitar, convidou-os para sentarem e começou a orar com eles ali mesmo. Pai Celestial, Tu que saraste este teu servo, olha agora para este casal. Dá-lhes a mesma fé que me sustentou. Mostra-te poderoso em suas vidas, para que muitos vejam e glorifiquem o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Enquanto oravam, o jovem lembrava-se das noites em que, deitado em sua cama, sentia o peso da doença como uma pedra sobre o peito. Mas também se recordava das madrugadas em que, mesmo fraco, se ajoelhava e clamava: Senhor, se for da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para te glorificar na enfermidade. E Deus, em sua misericórdia, não apenas o curou, mas usou sua fraqueza para fortalecer outros. Isso é o Evangelho, pensou. Não somos salvos para nós mesmos, mas para que, através de nós, outros vejam a luz. Naquela semana, o testemunho do jovem se espalhou pela congregação e além dela. Irmãos que há muito não frequentavam os cultos voltaram, movidos pela notícia do milagre. Uma irmã que havia se afastado por causa de uma depressão profunda, escreveu uma carta dizendo: Quando soube que Deus curou aquele jovem, algo dentro de mim acordou. Se ele pode fazer isso, também pode me libertar desse desânimo que me aprisiona. E assim, no culto seguinte, ela estava lá chorando no banco, enquanto os irmãos oravam por sua restauração. O jovem, por sua vez, sentia um chamado cada vez mais forte para servir. Começou a visitar os enfermos, levando não apenas palavras de ânimo, mas também o testemunho vivo de que Deus ainda opera hoje.
Em uma dessas visitas encontrou um irmão idoso, acamado há anos por causa de um derrame. O homem, com lágrimas nos olhos, disse: Filho, eu já pedi a Deus que me leve, porque não aguento mais esta cama. Mas hoje, ouvindo você, sinto que Ele quer que eu espere mais um pouco. Talvez seja para ver mais um milagre. O jovem seguiu a mão do velho irmão e orou com ele, pedindo que Deus renovasse suas forças, seja para a cura ou para a paciência de esperar o chamado celestial. Os dias passaram e o jovem percebeu que sua cura não era apenas um fato isolado, mas parte de um propósito maior. Em um culto de oração, enquanto os irmãos clamavam, ele sentiu o Espírito Santo mover seu coração para falar. Levantou-se e disse: Irmãos, muitas vezes pensamos que as provas são castigos, mas Deus permite que passemos por elas para nos aproximar dele. Quando eu estava doente, aprendi que a fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que Deus está conosco mesmo quando trememos. E hoje, curado, aprendo que a gratidão não é um sentimento passageiro, mas um estilo de vida. Porque tudo que temos vem dele, até o ar que respiramos. Suas palavras tocaram profundamente os presentes. Uma mãe cujo filho estava internado com uma infecção grave, aproximou-se depois e pediu: Irmão, você pode orar por meu menino? Os médicos dizem que é grave, mas eu creio que Deus pode intervir. O jovem, lembrando-se de como os irmãos haviam orado por ele, uniu as mãos com aquela mulher e clamou: Senhor Jesus, tu que saraste a este teu servo, estende agora tua mão sobre esta criança. Dá sabedoria aos médicos, mas acima de tudo, mostra teu poder, para que esta família te glorifique. Que a tua vontade seja feita, não a nossa. A mulher saiu dali com os olhos brilhando, não de lágrimas de desespero, mas de uma esperança que só Deus pode dar. No domingo seguinte, durante o culto, a notícia se espalhou. O menino havia melhorado de forma inesperada. Os médicos, surpresos, disseram que a infecção havia regredido de maneira inexplicável. A mãe, emocionada, testificou: Irmãos, Deus ouviu nossas orações. Meu filho ainda está fraco, mas os médicos não entendem como ele melhorou tão rápido. Eu sei que foi Deus. E ali mais uma vez a congregação se encheu de louvor, cantando: A Deus demos glória pelo seu amor, pela sua bondade, pelo seu perdão. O jovem, ao ver tudo aquilo, entendeu que sua cura não era apenas para ele, mas para que muitos outros vissem que Deus ainda age. Em uma noite de oração, enquanto os irmãos cantavam: Confia, meu irmão, confia no Senhor, ele sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração: Assim como te curei, quero curar muitos outros, não apenas no corpo, mas na alma. Fala do meu amor, da minha fidelidade, para que aqueles que estão nas trevas vejam a minha luz. E ele respondeu em silêncio: Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Nos meses que se seguiram, o jovem continuou a compartilhar seu testemunho, não com palavras vãs, mas com uma vida transformada. Ele visitava os doentes, confortava os aflitos e, acima de tudo, apontava sempre para Jesus. Em uma ocasião, um homem que havia perdido a fé depois da morte de um filho chegou até ele e disse, com amargura: Onde estava Deus quando meu menino morreu? O jovem, sem respostas fáceis, apenas abraçou aquele homem e chorou com ele. Depois orou: Pai, este irmão está com o coração partido. Consola-o como só tu sabes fazer. Mostra-lhe que mesmo na dor, tu estás presente. Não houve uma resposta imediata, mas aquele homem começou a frequentar os cultos, e pouco a pouco, a luz voltava aos seus olhos. Certa vez, em um culto de ação de graças, o jovem foi convidado a dar seu testemunho novamente. Desta vez, ele falou não apenas da cura, mas de todo o caminho, das noites de angústia, das orações que pareciam sem resposta, da fé que, mesmo pequena como um grão de mostarda, foi suficiente para mover a mão de Deus. Irmãos, disse ele, não desistam de orar, mesmo quando parece que Deus não ouve. Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos. E quando menos esperamos, ele age não porque merecemos, mas porque ele é bom. Ao final, a congregação cantou glória a Deus nas alturas, e o jovem, de olhos fechados, agradeceu mais uma vez, porque ele sabia que sua história não era sobre ele, mas sobre um Deus que ainda hoje cura, liberta e salva. Um Deus que não mudou, que ainda responde às orações daqueles que o buscam de todo o coração. E enquanto os irmãos se despediam, ele ouviu uma criança perguntar à mãe: Mãe, Deus pode curar todo mundo? E a mãe, sorrindo, respondeu: Filho, Deus pode fazer muito mais do que podemos imaginar. Só precisamos crer. E assim, na simplicidade de uma congregação que não busca glória para si, mas apenas para o nome do Senhor, mais uma vez se confirmava a promessa: Clama a mim, e responder-te-ei. Jeremias 33, 3. Porque na congregação cristã no Brasil, não são os homens que são exaltados, mas aquele que por seu infinito amor, ainda hoje opera milagres entre os seus.
O jovem não imaginava que aquele testemunho marcaria não só a sua vida, mas a de muitos outros que, como ele, carregavam fardos pesados demais para os ombros humanos. Nos dias que se seguiram, irmãos que mal conhecia se aproximavam para contar suas próprias lutas, alguns com doenças, outros com famílias desunidas, outros ainda com o coração quebrado por perdas que pareciam irreversíveis. Cada um deles via na história daquele servo uma esperança renovada. Se Deus ouviu aquele jovem, por que não ouviria eles também? Uma irmã, já de idade avançada, tomou-lhe as mãos após um culto e disse, com lágrimas nos olhos, "Meu filho, eu também tive um tumor. Os médicos disseram que não havia mais jeito. Mas eu me apeguei à promessa de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ore por mim para que minha fé não desfaleça." O jovem emocionado orou ali mesmo, não com palavras bonitas, mas com o coração quebrantado, pedindo a Deus que fortalecesse aquela serva, assim como um dia o havia fortalecido. Não era ele quem tinha poder, era o Senhor, que usa até os mais fracos para manifestar sua glória. E Deus ouviu. Semanas depois, aquela irmã voltou ao culto com um exame nas mãos, sorrindo como uma criança. "Glória a Deus!" exclamou, mostrando o papel onde estava escrito, "remissão total." Os irmãos louvaram ao Senhor, e o jovem mais uma vez viu confirmado que a fé não é um sentimento passageiro, mas uma certeza que se apoia na fidelidade daquele que nunca falha. Não era coincidência, era a mão de Deus agindo, como sempre agiu, entre os que o buscam em espírito e em verdade. Mas nem tudo eram vitórias visíveis. Havia irmãos que, apesar das orações, ainda esperavam pela resposta. Uma jovem mãe, por exemplo, lutava há anos contra uma doença degenerativa que a deixava cada vez mais fraca. Ela não reclamava, mas seus olhos revelavam a dor de quem já havia ouvido muitos nãos dos médicos. Certa noite, após a ceia, o jovem se aproximou dela e perguntou, "Irmã, como está seu coração?" Ela suspirou e respondeu, "Às vezes, meu irmão, é difícil. Mas eu sei que mesmo que a cura não venha como eu quero, o Senhor está comigo. E isso já é suficiente." Aquelas palavras o tocaram profundamente. Ele aprendeu que a fé não é apenas crer na cura, mas confiar que mesmo na dor, Deus está presente. Lembrou-se das palavras do Senhor Jesus, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Não era uma promessa de ausência de sofrimento, mas de presença divina em meio a ele. E isso bastava. Os cultos seguiam, e a cada reunião mais testemunhos surgiam. Um irmão que havia perdido o emprego contava como, após meses de oração, recebeu uma proposta inesperada justamente no dia em que já não tinha mais esperança. Uma irmã compartilhava como, depois de anos de oração por um filho desobediente, viu-o finalmente se render aos pés do Senhor em um culto de arrependimento. Não eram histórias de homens poderosos, mas de um Deus que se inclina para ouvir o clamor dos humildes. Certa vez, um visitante cético perguntou ao jovem, "Como vocês têm tanta certeza de que Deus ouve?" Ele não respondeu com argumentos, mas com uma pergunta, "Irmão, você já experimentou clamar a Ele de todo o coração?" O homem ficou em silêncio. Depois confessou não. "Eu só reclamei." O jovem então convidou-o a experimentar a oração não como um último recurso, mas como um diálogo com um pai que ama. "Não é sobre merecer", disse. "É sobre confiar." E o visitante voltou. Não uma nem duas, mas muitas vezes. Até que numa noite de oração, ele mesmo se ajoelhou e chorou como uma criança pedindo perdão e misericórdia. Não houve relâmpagos nem vozes do céu, apenas a paz que vem quando um coração quebrantado encontra a graça de Deus. Depois ele testificou, "Eu vim buscando respostas, mas encontrei alguém que é a resposta." Os milagres, porém, não eram apenas físicos. Havia corações endurecidos que se quebrantavam, ódios antigos que se dissolviam em perdão, famílias que se reconciliavam após anos de distância. Uma irmã contava como, após décadas de ressentimento contra um parente, sentirá o Espírito Santo a convencer a perdoar. "Não foi fácil", disse ela. "Mas quando obedeci, senti um peso sair de mim que nem sabia que carregava." Era a obra de Deus, transformando vidas não só por fora, mas por dentro. O jovem, agora mais maduro na fé, entendia que o maior milagre não era a cura do corpo, mas a transformação da alma. Via irmãos que antes egoístas, agora serviam com alegria, outros que antes amargurados, agora cantavam com gratidão. Era o Evangelho em ação, não apenas palavras, mas poder para mudar vidas. Certa vez, um médico que atenderá o jovem em seus primeiros exames o encontrou na rua. Surpreso, perguntou, "Como você está? Os exames deram negativo para qualquer recidiva?" O jovem sorriu e respondeu, "Sim, doutor." E não foi a medicina. O médico curioso perguntou, "Então o que foi?"
E ele, sem hesitar, disse: foi Deus. Só ele poderia ter feito isso. O médico ficou pensativo. Não argumentou. Apenas disse: isso é impressionante. E o jovem completou: não é impressionante, doutor. É amor. Deus nos ama mais do que podemos entender. Os cultos de ação de graça se multiplicavam. Não eram reuniões formais, mas momentos em que o povo de Deus se ajuntava para contar, com lágrimas e sorrisos, as maravilhas que o Senhor operava. Uma irmã contava como, após anos de infertilidade, Deus lhe dera um filho. Outro irmão testificava como, depois de ser demitido injustamente, receberá não um, mas 2 empregos melhores. Não eram histórias inventadas, eram provas vivas de que o Senhor é bom para os que nele esperam. Lamentações 3:25. Mas o jovem também aprendia que a fé não era um caminho de rosas. Havia noites em que, mesmo depois de tanto ver a mão de Deus, a dúvida batia à porta. Será que foi só sorte? Pensava. Mas então se lembrava das noites de dor, das orações que subiam como incenso, da paz que só pode vir de Deus. E sabia, não era sorte. Era graça. Uma noite, após um culto, o irmão mais velho o chamou à parte. Meu filho, disse ele, você tem visto muitas bênçãos. Mas lembre-se, o inimigo não dorme. Ele vai tentar fazer você duvidar, vai tentar fazer você acreditar que tudo isso foi coincidência. Não deixe. O jovem ouviu grato pela advertência. Sabia que a batalha não era contra a carne, mas contra as potestades espirituais. E a única arma era a fé em Cristo. E assim, os dias passavam. O jovem, agora um servo mais firme, continuava a testemunhar, não só com palavras, mas com uma vida transformada. Não era perfeito, caía, errava, mas se levantava, porque sabia que a justiça não era sua, mas de Cristo. E isso o mantinha em pé. Até que um dia, uma notícia abalou a congregação. Um irmão querido que lutava contra uma doença há anos, havia partido para estar com o Senhor. Houve choro, dor, questionamentos. Por que Deus não o curou? Alguns perguntavam. Mas no culto seguinte a viúva daquele servo se levantou e com voz firme disse: irmãos, meu marido não foi curado aqui, mas ele está curado agora. Ele não sofre mais. E eu sei que um dia nos encontraremos nos braços do Pai. Não havia amargura em suas palavras, apenas uma fé inabalável de que mesmo na morte Deus é soberano e bom. Aquele momento marcou o jovem profundamente. Ele entendeu que a cura nem sempre vem como esperamos, mas que a vitória final já está garantida em Cristo. Não era uma questão de se Deus agiria, mas de quando e como, e que mesmo quando não entendemos podemos confiar. Os cultos continuaram, e com eles mais testemunhos. Um irmão que havia sido viciado em drogas contava como, após anos de luta, encontrara liberdade em Cristo. Uma jovem que sofria de depressão compartilhava como, após clamar ao Senhor, sentirá uma paz que ultrapassava todo entendimento. Não eram histórias de força humana, mas de um Deus que se deleita em mostrar-se forte na fraqueza dos seus. E o jovem, agora um homem na fé, olhava para trás e via como Deus havia sido fiel em cada passo. Não era mais o mesmo rapaz assustado que entrará naquela congregação anos antes. Agora era um servo que sabia, por experiência própria, que aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Certa vez, um novo visitante, depois de ouvir tantos testemunhos, perguntou: como posso ter essa mesma fé? O jovem sorriu e respondeu: comece a buscar a Deus de todo o coração. Não como um último recurso, mas como o único necessário. Ore, leia sua palavra, obedeça. E você verá que ele não falha. E assim, na simplicidade de uma igreja que não busca fama, nem riquezas, nem poder, mas apenas a glória do Senhor, o Evangelho continuava a ser pregado, não só em palavras, mas em vidas transformadas. Porque na congregação cristã no Brasil, o que importa não são os homens nem suas obras, mas aquele que por seu infinito amor, ainda hoje muda destinos, cura feridas e salva almas. E a história continua. Porque Deus não parou de agir. Ele ainda ouve, ainda responde, ainda salva. Basta clamar.